que escureça as estrelas da sua manhã, que ela espere a luz e a luz não venha, que sua madrugada não chegue, pois ela deixou que a minha mãe me dissesse a luz e não me poupou de todo este sofrimento. Porque nasci morto, porque não morri ao nascer, porque minha mãe me segurou no colo, porque me deu um seio e me amamentou. Se tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com os reis em altas autoridades que me reconstituíram palácios antigos. Ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro, de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como criança, nunca viria a luz do dia. Na sepultura acaba na agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados, e ali os prisioneiros descansam, juntam e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Porque os infelizes continuam vendo a luz. Porque deixa que viva os que têm o coração amargurado. Eles esperam a morte e eles não vêm, embora desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes enquanto por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegueiras e seca a todos os lados. Em vez de comer, eu choro e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Então ele faz da região de Temã, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendendo se eu falar? Será que você ficará ofendido se eu falar? Quem é que pode ficar calado? Você me ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeça, cansado e fraco, as suas palavras o animam e fica de pé. Mas agora chegou a sua vez de sofrer. Como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança. A sua vida correta não enche de esperança. Você se lembra que alguma pessoa inocente tenha caído em desgraça ou de alguma pessoa honesta tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam semente de desgraça só colhe maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói a sua ira, e eles surgem como um leão feroz. Mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes, assim como os leões que não podem caçar. Eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Veio a mim um mansinho, uma mensagem e uma voz tão baixa que o mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem num sono pesado, eu tive um pesadelo que deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi a voz que disse: Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do nosso Criador?
Deus não confia nem nos seus servos celestiais, e até que os seus anjos ele encontra defeito, e até nos seus anjos ele encontra defeito. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos, que são feitos de barro e foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas à tarde morremos para sempre e ninguém se importa. A nossa vida se acaba no cair numa barraca e morremos sem termos alcançado a sabedoria. Grite Jó e veja se alguém responde. Que o anjo que você vai chamar, que anjo você vai chamar? Fica desgostoso e amargurado, é loucura, é falta de juízo, que leva à morte. Uma vez que vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele e os seus filhos não têm segurança. Nos tribunais são condenados injustamente e não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçados e a sua riqueza, devoram as suas colheitas, pregando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Somos os mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas que voam para cima. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entraria o meu problema e contaria e entregaria o meu problema a ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que ele faz, e os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra e ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas, põe num lugar seguro que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele paga os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Um pleno dia eles ficarão no escuro e no meio-dia andarão às cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres e livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa na boca dos maus. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo de Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempos de fome, Deus não deixará que você morra. Em tempos de guerra, Ele salvará a espada. Ele o protegerá das mãos das más línguas. E você não tenha medo quando houver destruição. Você rirará quando houver violência, e faltarão alimentos, e não terá medo dos animais selvagens. Nos meus campos as perdas não estovarão o arado, e os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa você viverá em paz. Quando contar as suas coisas, não vá achar na falta de nada. Você terá muitos filhos, e os seus descendentes serão tantos como as folhas do capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Então, em resposta, Jó disse: Ah, se a minha vida é desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza passaria mais do que a areia do mar. E por isso
Eu falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim. O veneno entra na minha alma com os seus ataques. Deus me tem enchido de terror. O jumento fica, o jumento fica contente quando come o capim. O boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Não tenho apetite para comer essas coisas. E tudo o que como me faz mal. Ah, se Deus me desse o que estou pedindo. Ah, se Deus respondesse a minha oração. Então ele me tiraria à terra e me atacaria, acabaria comigo. Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo sofrendo de muita dor. Pois Deus é santo e eu nunca fui contra as suas decisões. Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Será que sou forte como pedra? Será que meu corpo é de bronze? Não sou capaz de ajudar a mim mesmo. E não há ninguém que me socorra. Uma pessoa desesperada merece compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer a Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram com o seu rancho de seca no verão.